O medo é uma das emoções mais paralisantes que podemos experimentar. E todos nós, em algum momento da vida, já sentimos o seu peso esmagador sobre os nossos ombros. Mas o Salmo 27 nos ensina algo revolucionário. O medo não precisa ter a última palavra na nossa história. Quando Davi declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?", ele não está negando a existência de perigos reais ao seu redor. Ele está afirmando uma verdade ainda maior. Deus é maior do que qualquer ameaça. A luz de Deus dissipa as trevas do medo, assim como o sol da manhã afasta as sombras da noite. Quando permitimos que o Senhor seja a nossa luz, começamos a enxergar as situações não através dos nossos olhos limitados, mas através da sua perspectiva eterna. E quando Ele é a nossa salvação, não precisamos buscar segurança em coisas temporárias ou pessoas falhas, porque temos a proteção do próprio Criador do universo. Esta manhã é o momento perfeito para declarar esta verdade sobre a tua vida e permitir que ela transforme cada área onde o medo tem tentado estabelecer fortalezas. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vimos diante da Tua presença nesta manhã com corações que anseiam por libertação de todo medo que tem nos aprisionado. Tu és a nossa luz quando tudo ao nosso redor parece escuridão. Tu és a nossa salvação quando sentimos que não há saída. Declaramos agora mesmo que não temeremos, porque Tu estás conosco. Pai, há tantas situações que nos causam medo. O medo do futuro incerto, o medo de perder pessoas que amamos, o medo de falhar, o medo da doença, o medo da solidão. Mas hoje escolhemos confiar em Ti acima de todas estas coisas. Que a Tua luz ilumine cada canto escuro da nossa mente, onde o medo tem se escondido. Que a Tua presença expulse todo o temor que tem roubado a nossa paz e a nossa alegria. Fortalece o nosso coração, para que possamos enfrentar este dia com a certeza de que Tu vais adiante de nós, preparando o caminho e lutando as nossas batalhas. Senhor, assim como Davi declarou no Salmo 27, versículo 2, quando homens maus se levantam contra mim para me destruir, são eles, meus inimigos e adversários, que tropeçam e caem. Nós também declaramos que aqueles que se levantam contra nós não prevalecerão. Tu és o nosso defensor, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza. Não precisamos ter medo de conspirações, de inimigos visíveis ou invisíveis, porque Tu és maior do que todos eles juntos. Pai, liberta-nos do medo das pessoas. Quantas vezes deixamos de fazer a Tua vontade por medo do que os outros vão pensar ou dizer? Quantas vezes calamos a nossa voz quando deveríamos ter falado ou comprometemos os nossos valores por medo da rejeição? Hoje pedimos coragem para vivermos de acordo com os Teus princípios, independentemente da opinião alheia. Que o temor do Senhor seja maior em nós do que o temor dos homens. Dá-nos ousadia para sermos luz neste mundo. Pai Celestial, afasta de nós o medo do fracasso que tantas vezes nos paralisa antes mesmo de começarmos. Há sonhos que Tu colocaste no nosso coração, mas que não temos perseguido por medo de não conseguir. Há talentos que Tu nos deste, mas que mantemos escondidos por medo de errar. Senhor, ajuda-nos a entender que o verdadeiro fracasso não está em tentar e não conseguir, mas em nunca tentar por causa do medo.
Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ativa em nós este espírito de poder que vem de ti, que possamos arriscar, tentar, começar de novo quantas vezes for necessário, sempre confiando que tu estás conosco em cada passo do caminho. Remove de nós a necessidade de ter tudo perfeito antes de agir. Dá-nos fé para dar o primeiro passo, mesmo quando não conseguimos enxergar todo o caminho. Senhor, liberta-nos do medo da doença e da morte. Sabemos que vivemos num corpo mortal e que todos enfrentaremos a morte física um dia. Mas tu nos prometeste vida eterna através de Jesus Cristo. Que esta certeza tire o aguilhão da morte e nos dê paz mesmo diante da nossa fragilidade humana. Para aqueles que hoje enfrentam diagnósticos difíceis, que estão em tratamentos dolorosos, que lutam contra enfermidades, derrama a tua paz que excede todo o entendimento. Que eles saibam que mesmo que o corpo esteja fraco, tu és a força que sustenta. Mesmo que os médicos tenham dado um prognóstico negativo, tu tens a última palavra. Tu és o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que faz o impossível. Toca agora mesmo cada pessoa enferma que nos assiste, que sintam o teu toque curador, não apenas no corpo, mas também na alma. Renova a esperança dos que já estavam desistindo. Pai, afasta de nós o medo da falta, da escassez, da pobreza. Quantas noites perdemos o sono preocupados com contas a pagar, com o dinheiro que não chega até o fim do mês, com necessidades que parecem maiores do que os nossos recursos. Mas tu nos ensinas, em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, a não nos preocuparmos com o que vamos comer, beber ou vestir, porque o nosso Pai Celestial sabe que precisamos de todas estas coisas. Se tu cuidas dos pássaros do céu e vestes os lírios do campo com tanta beleza, quanto mais cuidarás de nós, que somos teus filhos. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes duvidarmos da tua provisão. Perdoa-nos por permitir que a ansiedade financeira roube a nossa paz e nos afaste da tua presença. Hoje, escolhemos confiar que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre portas de provisão que nenhum homem pode fechar. Multiplica o nosso pão, assim como multiplicaste os pães e peixes nas mãos de Jesus. Senhor Deus, liberta-nos do medo da solidão. Há pessoas que acordam todos os dias sentindo um vazio profundo no peito, sentindo que ninguém as compreende, que ninguém se importa verdadeiramente com elas. Para estas pessoas, declara hoje a tua promessa de que nunca nos deixarás, nem nos desampararás. Tu estás mais perto do que o ar que respiramos. Tu conheces cada pensamento nosso antes mesmo que formemos as palavras. Tu contas cada lágrima que derramamos. Ninguém está sozinho quando tem a ti, Senhor, mas também pedimos que envies pessoas certas para a vida de quem está solitário. Que possamos ser instrumentos teus para levar companhia, amor e atenção a quem precisa. Ajuda-nos a enxergar os solitários ao nosso redor e a estender a mão em amizade verdadeira. Que a tua igreja seja uma família onde ninguém se sinta abandonado ou esquecido. Cura as feridas da rejeição que tantos carregam. Pai Celestial, afasta de nós o medo do futuro. Vivemos numa época de tantas incertezas. Incertezas econômicas, políticas, sociais, ambientais. O mundo parece caminhar para tempos cada vez mais difíceis, e isto gera ansiedade em muitos corações. Mas tu nos lembras através do Salmo 27, versículo 3, que mesmo que um exército se levante contra nós, mesmo que haja guerra, o nosso coração não temerá porque confiamos em ti. Senhor, não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas sabemos quem segura o amanhã nas suas mãos. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. As circunstâncias mudam, mas tu permaneces fiel.
Ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que a tua graça será suficiente para cada dia. Que não carreguemos hoje as preocupações de amanhã. Ensina-nos a descansar na tua soberania, sabendo que nada escapa ao teu controle e que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Senhor, liberta-nos do medo de perder as pessoas que amamos. Este é um dos medos mais profundos do coração humano. O medo de que algo aconteça com nossos filhos, com nosso cônjuge, com nossos pais, com nossos amigos queridos. Pai, coloca estas pessoas preciosas debaixo da tua proteção. Envia os teus anjos para guardá-las em todos os seus caminhos. Mas também nos ajuda a entender que mesmo que o pior aconteça, tu estarás conosco para nos consolar e sustentar. Nada pode nos separar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Senhor, ensina-nos a amar as pessoas sem o peso do medo de perdê-las. Que possamos aproveitar cada momento com aqueles que amamos, vivendo intensamente o presente que tu nos dás. E para aqueles que já perderam alguém querido e que o medo da perda se tornou realidade, derrama consolo sobrenatural. Pai, afasta de nós o medo da rejeição que nos impede de sermos autênticos. Quantas pessoas vivem usando máscaras, fingindo ser o que não são, apenas para serem aceitas pelos outros? Este medo da rejeição nos torna prisioneiros da opinião alheia e nos afasta de quem tu nos criaste para ser. Senhor, ajuda-nos a entender que a única aprovação que realmente importa é a tua. Tu nos aceitas completamente, com todas as nossas falhas e imperfeições. Tu nos amas incondicionalmente. Quando compreendemos verdadeiramente este amor, a rejeição das pessoas perde o seu poder sobre nós. Dá-nos coragem para sermos vulneráveis, para mostrarmos as nossas fraquezas, para admitirmos quando não sabemos ou quando erramos. Que possamos viver na liberdade de sermos exatamente quem tu nos criaste para ser, sem medo do julgamento alheio. E ajuda-nos também a sermos pessoas que aceitam os outros sem julgamento, criando ambientes seguros onde as pessoas possam ser autênticas. Senhor Deus, liberta-nos do medo de não sermos suficientes, este sentimento de inadequação que sussurra constantemente que não somos bons o bastante, inteligentes o bastante, bonitos o bastante, talentosos o bastante. Pai, esta mentira tem destruído a autoestima de tantos dos teus filhos. Hoje declaramos a verdade da tua palavra. Somos criação tua, criados em Cristo Jesus, para boas obras que tu preparaste de antemão para que andássemos nelas, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos suficientes não por causa das nossas capacidades, mas porque tu és suficiente em nós. A tua graça é tudo o que precisamos. Quando somos fracos, então somos fortes, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, cura as feridas de todos aqueles que cresceram ouvindo que não eram bons o suficiente. Restaura a identidade dos que foram diminuídos, humilhados, desprezados. Que cada um de nós possa enxergar-se através dos teus olhos e reconhecer o valor inestimável que temos para ti. Pai Celestial, afasta de nós o medo de mudanças. Vivemos numa época de transformações rápidas e constantes, e isto gera insegurança em muitos corações. O emprego que parecia estável, de repente não é mais. O relacionamento que parecia sólido enfrenta crises. A saúde que tínhamos como garantida é abalada. Senhor, ajuda-nos a compreender que tu és o Deus que permanece imutável em meio a todas as mudanças. Tu és a nossa âncora, quando tudo ao nosso redor parece instável.
Dá-nos flexibilidade para nos adaptarmos às novas circunstâncias sem perder a nossa essência. Que possamos ver as mudanças não como ameaças, mas como oportunidades de crescimento e de experimentar a tua fidelidade de formas novas. Tu tens nos guiado até aqui e continuarás nos guiando. O nosso passado é testemunho da tua bondade e este testemunho nos dá confiança para o futuro. Senhor, para aqueles que hoje enfrentam grandes transições na vida, seja no trabalho, nos relacionamentos, na saúde ou em qualquer outra área, concede paz e sabedoria. Senhor, liberta-nos do medo de decepcionar as pessoas. Este peso de tentar atender às expectativas de todos ao nosso redor nos exaure e nos afasta do propósito que tu tens para nós. Pai, ensina-nos que não fomos chamados para agradar a todos, mas para agradá-lo a ti. Quando buscamos a tua aprovação acima de tudo, encontramos liberdade para dizer não quando necessário, para estabelecer limites saudáveis, para priorizar o que realmente importa. Perdoa-nos por tantas vezes termos negligenciado a nossa saúde física, emocional e espiritual, por não conseguirmos decepcionar os outros. Dá-nos sabedoria para discernir entre as expectativas legítimas e as exigências irreais. Que possamos fazer o nosso melhor em tudo, mas descansando na certeza de que não precisamos ser perfeitos. A perfeição só se encontra em ti. Ajuda-nos a estender a nós mesmos a mesma graça que tu nos estendes, e que possamos também ser graciosos com aqueles que nos decepcionam, lembrando que todos somos humanos e falhos. Pai, afasta de nós o medo de tomar decisões erradas. Quantas oportunidades perdemos, quantos caminhos deixamos de explorar por medo de escolher errado. Senhor, tu nos prometeste sabedoria quando a pedimos com fé. Confiamos que quando buscamos a tua direção sinceramente, tu nos guias pelos caminhos certos. Mesmo quando tomamos decisões imperfeitas, tu és capaz de redirecionar os nossos passos e trazer algo bom até dos nossos erros. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e são chamados segundo o teu propósito. Isto inclui até as nossas decisões equivocadas. Senhor, dá-nos coragem para decidir, para agir, para avançar, confiando que tu estás no controle. Liberta-nos da paralisia da análise excessiva. Que possamos buscar a tua sabedoria, consultar pessoas sábias, avaliar as opções com cuidado, mas então dar o passo de fé necessário. E quando percebermos que erramos, que tenhamos humildade para reconhecer e corrigir o rumo. Senhor Deus, liberta-nos do medo de conflitos que nos faz evitar conversas necessárias e deixar problemas sem resolução. Há relacionamentos deteriorando porque temos medo de abordar as questões difíceis. Há feridas não curadas porque evitamos o confronto. Pai, dá-nos coragem para falarmos a verdade em amor, como nos ensina Efésios, capítulo 4, versículo 15, que possamos buscar a paz, mas não ao custo da integridade ou da verdade. Ensina-nos a arte de comunicar com clareza e gentileza, mesmo quando o assunto é delicado. Que sejamos pessoas que constroem pontes em vez de muros, que buscam compreender antes de serem compreendidas. Senhor, para aqueles que hoje enfrentam conflitos no trabalho, na família, na igreja ou em qualquer outro ambiente, derrama sabedoria e graça. Que possam encontrar as palavras certas no momento certo. Que haja abertura para o diálogo e disposição para a reconciliação de ambas as partes. Que o orgulho não seja obstáculo para a restauração de relacionamentos valiosos. Pai Celestial, afasta de nós o medo do desconhecido. Há tantas coisas que não conseguimos controlar ou prever, e isto gera ansiedade.
Mas tu nos convidas a confiar em ti de todo o nosso coração e a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, como está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Senhor, ajuda-nos a soltar a necessidade de ter todas as respostas antes de avançar. Que possamos caminhar pela fé e não pelo que vemos. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, mas confiando em ti. Moisés guiou o povo pelo deserto sem conhecer o caminho, mas seguindo a tua nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Senhor, assim como guiaste os teus servos no passado, guia-nos também. Que a nossa fé não dependa de ter tudo mapeado, mas de conhecer aquele que vai adiante de nós. Que possamos descansar na certeza de que mesmo quando não sabemos o que vem pela frente, conhecemos aquele que já está lá esperando por nós. Senhor, liberta-nos do medo de sermos vulneráveis. Vivemos numa sociedade que valoriza a força e vê a vulnerabilidade como fraqueza, mas tu nos ensinas o oposto. Foi na cruz, no momento de maior vulnerabilidade humana de Jesus, que aconteceu a maior demonstração de poder, a vitória sobre o pecado e a morte. Pai, ajuda-nos a entender que há força na vulnerabilidade, que há poder em admitir que precisamos de ajuda, que possamos baixar as nossas defesas e permitir que outros nos vejam como realmente somos. Que possamos pedir ajuda quando precisamos, chorar quando sentimos dor, admitir quando não estamos bem. Senhor, cria comunidades seguras, onde as pessoas possam ser vulneráveis, sem medo de serem julgadas ou rejeitadas. Que a tua igreja seja um lugar de acolhimento genuíno, onde as máscaras possam cair e as pessoas possam encontrar aceitação e apoio. Ensina-nos a sermos compassivos com a vulnerabilidade alheia, honrando a coragem que é preciso para se abrir. Pai, afasta de nós o medo de não termos tempo suficiente. Este medo que nos faz viver apressados, ansiosos, sempre sentindo que estamos atrasados ou que não vamos conseguir fazer tudo. Senhor, tu criaste o tempo e és o Senhor sobre ele. Ajuda-nos a compreender que não precisamos fazer tudo, mas apenas aquilo para o qual tu nos chamaste. Ensina-nos a priorizar o que realmente importa. Que possamos dizer não às coisas boas para podermos dizer sim às coisas melhores. Liberta-nos da tirania da urgência que nos faz negligenciar o importante. Senhor, para aqueles que hoje se sentem sobrecarregados com tantas responsabilidades, que não sabem como dar conta de tudo, derrama sabedoria para organizar o tempo e discernimento para delegar ou eliminar tarefas. Que possamos viver cada dia com intencionalidade, aproveitando os momentos preciosos, sem a pressa que rouba a alegria do presente. Ensina-nos a descansar, a parar, a simplesmente estar na tua presença, sem a pressão de ter que produzir. Senhor Deus, liberta-nos de todos os medos irracionais que não têm fundamento na realidade, mas que mesmo assim nos paralisam. Medos de altura, de lugares fechados, de multidões, de animais, de escuridão e tantos outros. Pai, tu não nos deste espírito de medo. Onde há medo irracional, há uma fortaleza que precisa ser derrubada. Quebramos agora, em nome de Jesus, toda fortaleza de medo na mente e no coração. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, como prometido em Filipenses capítulo 4, versículo 7. Senhor, para aqueles que sofrem com transtornos de ansiedade, síndrome do pânico ou fobias, derrama cura e libertação. Que possam encontrar o tratamento adequado e o apoio necessário. Que não tenham vergonha de buscar ajuda profissional quando necessário, pois tu usas médicos e terapeutas como instrumentos de cura.
Mas, acima de tudo, que experimentem o teu toque restaurador, que vai além do que a ciência pode oferecer. Tu és o Deus que cura não apenas o corpo, mas também a mente e as emoções. Pai Celestial, nós declaramos sobre as nossas vidas a verdade do Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei temor? Esta não é apenas uma afirmação bonita, é uma realidade espiritual que escolhemos abraçar hoje. Tu és a nossa luz que dissipa toda a escuridão de medo, dúvida e incerteza. Tu és a nossa salvação que nos liberta de todo tipo de opressão. Tu és a nossa fortaleza onde encontramos refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Senhor, ajuda-nos a viver cada dia fundamentados nesta verdade. Que quando o medo vier nos assaltar, possamos imediatamente lembrar quem Tu és e o que Tu és para nós. Que a Tua palavra esteja tão arraigada no nosso coração que se torne a nossa primeira resposta diante de qualquer ameaça. Fortalece a nossa fé para que possamos permanecer firmes mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Senhor, assim como Davi desejou no versículo 4 do Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar a sua direção no seu templo. Nós também fazemos deste o nosso maior desejo. Pai, que a Tua presença seja o nosso maior tesouro. Que buscar a Ti seja a nossa prioridade acima de todas as outras coisas. Numa sociedade que nos oferece 1000 distrações, 1000 prazeres temporários, 1000 atalhos para a felicidade, escolhemos Te buscar acima de tudo, porque sabemos que só em Ti encontramos satisfação verdadeira e duradoura. Senhor, cria em nós uma fome insaciável pela Tua presença. Que não nos contentemos com uma religiosidade superficial, mas que busquemos intimidade genuína contigo. Que a oração não seja uma obrigação, mas um prazer. Que a leitura da Tua palavra não seja um dever, mas um deleite. Que congregar com outros crentes não seja um hábito, mas uma necessidade da alma. Pai, o versículo 5 do Salmo 27 nos promete que no dia da adversidade Ele me esconderá no seu tabernáculo. No recôndito da sua tenda me acolherá, sobre uma rocha me porá. Senhor, nós reivindicamos esta promessa para as nossas vidas hoje. Quando vier a adversidade, e sabemos que virá porque Jesus nos avisou que no mundo teríamos aflições, Tu serás o nosso esconderijo. Tu nos acolherás, nos protegerás, nos elevarás acima das circunstâncias. Pai, para aqueles que hoje estão no meio da adversidade, que estão enfrentando batalhas que parecem impossíveis de vencer, revela-te como o Deus que esconde os seus filhos no dia do mal. Que possam experimentar a Tua proteção de forma tangível, que vejam como Tu podes mudar situações impossíveis. Que testemunhem o Teu poder operando em favor deles, e que quando a vitória vier, toda a glória seja dada a Ti, porque será evidente que foi a Tua mão que lutou por eles. Senhor Deus, o versículo 8 nos convida. O meu coração repete o Teu convite. Buscai a minha face, a Tua face, Senhor, buscarei. Pai, nós respondemos a este convite agora. Buscamos a Tua face, não apenas as Tuas mãos. Não queremos apenas os Teus presentes, queremos a Tua presença. Não queremos apenas que resolvas os nossos problemas, queremos conhecer-te intimamente. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes termos vindo a Ti apenas quando precisamos de algo. Perdoa-nos por tratarmos a oração como uma lista de pedidos em vez de um momento de comunhão. Hoje escolhemos buscar-te pelo que Tu és, não apenas pelo que Tu podes fazer por nós. Queremos contemplar a Tua beleza, entender o Teu coração, alinhar a nossa vontade com a Tua.
Senhor, revela-te a nós de formas novas e profundas. Que possamos experimentar a Tua presença de maneira tão real que transforme completamente a forma como vivemos. Que o nosso maior prazer seja estar contigo. Pai Celestial, no versículo 9, Davi clama: não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu auxílio. Não me abandones, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Senhor, há momentos em que nos sentimos abandonados, momentos em que parece que tu estás distante ou em silêncio. Nestes momentos, ajuda-nos a lembrar que os teus sentimentos por nós não mudaram. Tu prometeste que nunca nos deixarias, nem nos desampararias. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Muitas vezes é no silêncio que a nossa fé mais cresce, que aprendemos a confiar não no que sentimos, mas no que sabemos ser verdade sobre o teu caráter. Senhor, para aqueles que hoje se sentem abandonados por ti, que estão passando pelo vale da sombra da morte, revela a tua presença de forma inegável. Que possam sentir o teu abraço, ouvir a tua voz sussurrando palavras de conforto, experimentar a tua fidelidade mesmo na escuridão. Senhor, o versículo 10 traz uma promessa maravilhosa. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Pai, há pessoas que carregam a dor profunda do abandono. Abandono dos pais, de cônjuges, de amigos, de pessoas em quem confiavam. Esta dor deixa marcas profundas e cria feridas que sangram por anos. Mas tu prometes que quando todos nos abandonam, tu permaneces. Tu és o pai que nunca desiste dos seus filhos. Tu és o amigo mais chegado que um irmão. Tu és o esposo fiel que nunca nos trai. Senhor, cura agora mesmo as feridas do abandono. Toca nos corações partidos dos que foram deixados para trás. Restaura a capacidade de confiar naqueles que foram traídos. Preenche o vazio dos que se sentem sozinhos. Que possam experimentar o teu amor incondicional de uma forma tão real que supere toda a dor do passado. E ajuda-nos a sermos instrumentos teus para acolher os abandonados, para ser família para os solitários, para demonstrar o teu amor tangível aos feridos. Pai, no versículo 11, Davi pede: ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Senhor, nós também pedimos: ensina-nos o teu caminho. Não queremos seguir os nossos próprios caminhos que tantas vezes nos levam ao erro. Não queremos ser guiados pela sabedoria do mundo que é loucura aos teus olhos. Queremos andar na tua vereda, mesmo quando ela parece estreita ou difícil, porque sabemos que o teu caminho sempre leva à vida, à paz, à plenitude. Pai, quando estivermos em dúvida sobre qual direção tomar, fala conosco através da tua palavra, através do teu espírito, através de conselhos sábios. Fecha as portas que não devemos atravessar e abre as que preparaste para nós. Que sejamos sensíveis à tua voz e obedientes à tua direção. Protege-nos dos que nos espreitam, dos inimigos visíveis e invisíveis que desejam o nosso mal. Guarda os nossos passos para que não tropeçamos nas armadilhas do inimigo. Senhor Deus, o versículo 12 nos alerta: não me entregues à sanha dos meus adversários, pois se levantaram contra mim falsas testemunhas que respiram violência. Pai, tu conheces aqueles que têm sido vítimas de falsas acusações, de mentiras, de calúnias. Tu vês quando a reputação de pessoas inocentes é destruída por testemunhos falsos. Tu ouves quando palavras maldosas são espalhadas para prejudicar os teus filhos. Senhor, faz justiça, traz a verdade à luz, vindica aqueles que têm sido injustamente acusados. Que as mentiras sejam expostas e a verdade prevaleça.
mas também nos ajuda a perdoar aqueles que mentem sobre nós, a não buscar vingança, a confiar que Tu farás justiça no Teu tempo. Ensina-nos a responder ao mal com o bem, à calúnia com o silêncio digno, sabendo que a nossa defesa está nas Tuas mãos. Pai, protege especialmente aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, que são atacados por viverem de acordo com os Teus princípios. Que permaneçam firmes mesmo sob pressão. Pai Celestial, chegamos ao versículo 13, onde Davi declara: Creio, porém, que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Senhor, esta é a nossa confissão de fé hoje. Cremos que veremos a Tua bondade, não apenas no céu, mas aqui na terra, ainda em vida. Cremos que as Tuas promessas se cumprirão. Cremos que os nossos sonhos que vêm de Ti se realizarão. Cremos que as situações impossíveis terão solução. Cremos que os doentes serão curados. Cremos que os relacionamentos quebrados serão restaurados. Cremos que as portas fechadas se abrirão. Cremos que a provisão virá. Cremos que a justiça será feita, não porque merecemos, mas porque Tu és bom e as Tuas misericórdias são infinitas. Senhor, aumenta a nossa fé quando ela fraquejar. Quando as circunstâncias gritarem o contrário, que a nossa fé grite mais alto. Que possamos, como Abraão, crer contra a esperança, firmados na certeza de que Tu és fiel para cumprir o que prometeste. E quando virmos a Tua bondade manifestar-se, que toda a glória seja dada a Ti. Senhor, o Salmo 27 termina no versículo 14 com uma exortação poderosa. Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pai, ensina-nos a arte de esperar em Ti. Vivemos numa era de gratificação instantânea, onde tudo precisa ser rápido, onde a espera é vista como perda de tempo. Mas Tu operas em tempos diferentes dos nossos. O Teu relógio não marca os mesmos minutos que o nosso. E muitas vezes é no tempo de espera que Tu operas as maiores transformações em nós. Senhor, dá-nos paciência para esperar. Não uma espera passiva e resignada, mas uma espera ativa e cheia de fé. Uma espera que continua orando, adorando, servindo, confiando. Uma espera que não desiste porque sabe que Tu és fiel. Fortalece o nosso coração enquanto esperamos. Não permitas que o desânimo nos vença. Renova as nossas forças como as da águia, que possamos correr sem nos cansarmos e andar sem desfalecermos, como prometido em Isaías capítulo 40, versículo 31. Senhor, tem bom ânimo, Tu nos dizes. Então escolhemos ter bom ânimo hoje, não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque Tu és Deus. Pai, nós declaramos que Tu és a nossa luz em toda a escuridão. Quando o medo tenta nos cegar, Tu iluminas o caminho. Quando a dúvida tenta nos confundir, Tu trazes clareza. Quando a tristeza tenta nos envolver em trevas, Tu brilhas com esperança. Tu és a luz que nunca se apaga, a luz que nenhuma escuridão pode vencer. João capítulo 1, versículo 5 nos diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a venceram. Senhor, que esta luz que Tu és brilhe através de nós para um mundo que vive em trevas, que possamos ser portadores da Tua luz onde quer que formos. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder transformador. Que quando as pessoas nos olharem, vejam algo diferente, algo que só pode ser explicado pela Tua presença em nós. Usa-nos para levar luz aos lugares escuros, esperança aos desesperançados, amor aos não amados. Que não escondamos esta luz debaixo de um alqueire, mas a deixemos brilhar para que todos vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Senhor Deus, nós Te agradecemos porque Tu és a nossa salvação completa, salvação do pecado, salvação da morte eterna, mas também salvação das circunstâncias difíceis que enfrentamos aqui e agora.
Tu nos salvas de inimigos visíveis e invisíveis. Tu nos salvas de nós mesmos quando estamos prestes a tomar decisões destrutivas. Tu nos salvas das consequências dos nossos erros pela Tua graça. Pai, para aqueles que hoje precisam de salvação em áreas específicas das suas vidas, estende a Tua mão poderosa. Salva os casamentos à beira do divórcio. Salva os jovens à beira das drogas. Salva os empresários à beira da falência. Salva os doentes à beira da morte. Salva os deprimidos à beira do suicídio. Tu és especialista em situações impossíveis. Tu ages exatamente quando parece que não há mais saída. Que hoje seja o dia da salvação para muitos que nos ouvem. Que possam experimentar o Teu poder redentor de forma inegável. Pai Celestial, nós Te agradecemos porque Tu és a nossa fortaleza inabalável. Quando tudo ao nosso redor está desmoronando, Tu permaneces firme. Tu és a rocha sobre a qual podemos construir a nossa vida com segurança. Tu és o refúgio onde podemos correr em tempos de tempestade. Tu és a torre forte onde o justo corre e está seguro, como diz Provérbios capítulo 18, versículo 10. Senhor, ajuda-nos a fazer de Ti a nossa fortaleza, não das nossas próprias forças, não das nossas economias, não dos nossos relacionamentos, não da nossa posição social. Estas coisas podem falhar, mas Tu nunca falhas. Quando confiamos em Ti, estamos edificando sobre fundamento sólido que nenhuma tempestade pode destruir. Senhor, para aqueles cujas vidas parecem estar desmoronando neste momento, revela-te como a fortaleza que sustenta. Que possam encontrar em Ti a estabilidade que precisam, que descubram que mesmo quando tudo mais falha, Tu permaneces fiel. Que experimentem a paz que vem de saber que estão seguros nas Tuas mãos. Senhor, nós Te agradecemos pelo poder da Tua palavra que expulsa o medo e traz fé. Cada promessa da Bíblia é uma arma contra o medo. Quando o medo sussurra mentiras, a Tua palavra proclama verdades. Quando o medo diz que estamos sozinhos, Tu dizes que nunca nos deixarás. Quando o medo diz que não vamos conseguir, Tu dizes que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando o medo diz que não há esperança, Tu dizes que és o Deus do impossível. Pai, ajuda-nos a meditar na Tua palavra dia e noite, que ela esteja tão arraigada no nosso coração, que se torne a nossa primeira resposta em toda situação. Que conheçamos as Tuas promessas tão bem que possamos declará-las com autoridade sobre as nossas vidas. Senhor, para aqueles que não têm o hábito de ler a Bíblia, desperta neles fome pela Tua palavra. Que descubram que ela não é apenas um livro antigo, mas a voz viva de Deus falando diretamente aos seus corações. Que encontrem nas Escrituras respostas para as suas perguntas, consolo para as suas dores, direção para as suas decisões. Senhor Deus, nós Te agradecemos pelo poder da adoração que expulsa o medo e convida à Tua presença. Quando adoramos, declaramos que Tu és maior do que qualquer problema que enfrentamos. Quando louvamos, escolhemos focar em quem Tu és, em vez de focar nas nossas circunstâncias. Pai, ensina-nos a adorar não apenas quando tudo está bem, mas especialmente nos momentos difíceis. Paulo e Silas adoraram na prisão, e as correntes se quebraram. Josafá colocou os adoradores à frente do exército, e Tu lutaste a batalha por eles. Senhor, que a adoração seja a nossa primeira resposta diante do medo, não a última. Que possamos louvar o Teu nome mesmo antes de ver a solução. Que a nossa boca esteja cheia de cânticos ao Senhor em vez de reclamações. Pai, para aqueles que hoje não têm vontade de adorar porque a dor é grande demais, dá-lhes força para oferecerem um sacrifício de louvor. E que ao fazerem isso, experimentem como a Tua presença vem e transforma a atmosfera, trazendo paz onde havia angústia, alegria onde havia tristeza, esperança onde havia desespero.
Pai Celestial, nós te agradecemos pelo poder da comunidade de fé que nos fortalece contra o medo. Tu não nos criaste para caminhar sozinhos. Tu nos colocaste numa família espiritual, onde podemos uns aos outros carregar as cargas. Senhor, ajuda-nos a sermos vulneráveis uns com os outros, a compartilhar os nossos medos, a pedir ajuda quando precisamos. Que a igreja seja verdadeiramente um lugar seguro, onde as pessoas possam tirar as máscaras e ser autênticas. Pai, para aqueles que hoje se sentem sozinhos na sua luta contra o medo, conecta-os com pessoas que possam caminhar ao seu lado. Levanta intercessores que orem por eles. Envia amigos que os encorajem. Usa o corpo de Cristo para ser as tuas mãos e os teus pés neste mundo. Senhor, ajuda-nos a sermos sensíveis às necessidades dos que estão ao nosso redor, que possamos enxergar além das aparências e perceber quando alguém está lutando, mesmo que não diga nada, que sejamos prontos para oferecer um abraço, uma palavra de ânimo, uma oração sincera. Senhor, nós te agradecemos porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Ti. As circunstâncias mudam constantemente, mas Tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nossa esperança não está na economia mundial, mas no Deus que controla todas as coisas. Nossa esperança não está em líderes políticos, mas no Rei dos Reis. Nossa esperança não está nas nossas capacidades limitadas, mas no Deus do impossível. Pai, quando tudo ao nosso redor grita desesperança, que a nossa fé grite mais alto, que possamos ser pessoas de esperança num mundo desesperançado. Que a nossa vida seja um testemunho de que há esperança, porque há um Deus que é fiel. Senhor, para aqueles que hoje perderam a esperança, que estão considerando desistir, renova a esperança no coração deles. Mostra-lhes que enquanto há vida, há esperança, que amanhã pode ser completamente diferente de hoje. Que Tu és especialista em escrever finais felizes em histórias que pareciam terminadas. Que nunca é tarde demais para um recomeço quando se tem um Deus que faz todas as coisas novas. Pai Celestial, nós declaramos que este dia será diferente porque começamos confiando em Ti. Entregamos nas Tuas mãos cada situação que nos causa medo. Entregamos os nossos filhos, a nossa saúde, o nosso trabalho, as nossas finanças, os nossos relacionamentos. Reconhecemos que não temos controle sobre muitas coisas, mas Tu tens controle sobre todas. Senhor, vai adiante de nós, preparando o caminho. Remove os obstáculos, abre as portas, traz as pessoas certas, provê os recursos necessários. Protege-nos de todo mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, que a Tua presença nos acompanhe em cada passo que dermos hoje, que possamos terminar este dia com um testemunho da Tua fidelidade, que possamos deitar à noite em paz, sabendo que Tu guardaste cada detalhe. E que amanhã possamos acordar prontos para confiar em Ti novamente, porque cada dia é uma nova oportunidade de experimentar o Teu cuidado. Senhor, Tu és a nossa luz e a nossa salvação. De quem teremos medo? De ninguém, porque Tu estás conosco. Amém e amém. Senhor Deus, nós Te agradecemos por este tempo de oração que tivemos juntos nesta manhã. Agradecemos porque Tu nos ouves quando clamamos. Agradecemos porque a Tua presença é real e tangível quando nos reunimos em Teu nome. Pai, que cada palavra pronunciada aqui não volte vazia, mas cumpra o propósito para o qual foi enviada. Que cada pessoa que orou conosco sinta no seu coração a certeza de que foi ouvida por Ti, que saibam que não oraram em vão, que as suas palavras subiram até o Teu trono como incenso suave. Senhor, Tu prometeste em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clama a mim, e eu te responderei, e te revelarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Nós clamamos a Ti hoje e confiamos que Tu responderás.
que as respostas venham no teu tempo perfeito e da tua maneira perfeita. Que possamos reconhecer a tua mão operando nas nossas vidas. Que não percamos nenhuma das bênçãos que tu preparaste para nós, porque estamos atentos e gratos. Pai Celestial, nós te agradecemos porque tu és fiel. Quando todos falham, tu permaneces fiel. Quando nós falhamos, tu permaneces fiel. A tua fidelidade é o fundamento sobre o qual podemos construir a nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, nos diz que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Senhor, que maravilha saber que a tua fidelidade não depende da nossa. Que mesmo quando a nossa fé vacila, a tua fidelidade permanece inabalável. Pai, olhamos para trás e vemos tantas evidências da tua fidelidade nas nossas vidas. Tantas vezes que tu nos sustentaste, nos proveste, nos protegeste, nos curaste, nos libertaste. E se foste fiel no passado, sabemos que serás fiel no futuro. O Deus que nos trouxe até aqui não nos abandonará agora. Senhor, ajuda-nos a construir altares de memória, a lembrar das tuas obras poderosas, para que quando vier a dúvida, possamos olhar para trás e ver o testemunho da tua fidelidade. Que o nosso passado com Deus nos dê confiança para o futuro. Senhor, nós te agradecemos porque tu nunca nos abandonas. Há momentos em que sentimos como se estivéssemos sozinhos, mas tu prometeste em Hebreus capítulo 13, versículo 5, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Esta promessa não tem exceções, não diz, talvez não te deixe, ou provavelmente não te abandonarei. É uma garantia absoluta. Pai, quando passamos pelo vale da sombra da morte, tu estás conosco. Quando atravessamos águas profundas, tu seguras a nossa mão. Quando caminhamos pelo fogo, tu nos proteges para que não nos queimemos. Senhor, para aqueles que hoje se sentem abandonados, revela a tua presença de forma inegável, que possam sentir que não estão sozinhos, que percebam que tu estás mais perto do que imaginam, que experimentem o consolo que só tu podes dar. Pai, ensina-nos a reconhecer a tua presença, não apenas nos momentos de êxtase espiritual, mas também nos momentos comuns do dia a dia. Tu estás conosco quando acordamos, quando trabalhamos, quando descansamos, quando dormimos. Cada momento da nossa vida é vivido na tua presença. Pai, nós te agradecemos pela possibilidade de vivermos este dia cheios de gratidão e alegria. Gratidão não pelas circunstâncias, porque nem sempre elas são favoráveis, mas gratidão por quem tu és e pelo que tu tens feito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos instrui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, ajuda-nos a desenvolver um coração grato, que vê as tuas bênçãos mesmo em meio às dificuldades. Que possamos agradecer não apenas quando recebemos o que pedimos, mas também quando a resposta é não ou espera, confiando que tu sabes o que é melhor para nós. Pai, a gratidão transforma a nossa perspectiva. Quando escolhemos ser gratos, o medo diminui, a ansiedade se dissipa, a alegria aumenta. Que possamos viver em constante atitude de gratidão, reconhecendo que cada dia é um presente, cada respiração é uma bênção, cada oportunidade é uma graça. Que a nossa vida seja um cântico contínuo de ação, de graças ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque estamos sob a tua graça. Não merecemos o teu amor, não merecemos o teu perdão, não merecemos as tuas bênçãos, mas tu nos dás tudo isso gratuitamente pela tua graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 nos lembra: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pai, que alívio saber que não precisamos nos esforçar para ganhar o teu amor.
Ele já é nosso. Não precisamos ser perfeitos para sermos aceitos. Tu nos aceitas como somos e nos amas o suficiente para não nos deixar como estamos. Senhor, ajuda-nos a viver na liberdade que a graça proporciona. Liberdade da culpa, da condenação, da necessidade de provar o nosso valor. Somos valiosos porque Tu nos criaste, porque Tu nos redimiste, porque Tu nos amas. Que possamos estender aos outros a mesma graça que recebemos de Ti. Que sejamos rápidos em perdoar, lentos em julgar, generosos em amar. Pai Celestial, nós Te agradecemos porque cada manhã é um novo começo. Lamentações. Capítulo 3, versículo 22 e 23 declara: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Senhor, que promessa maravilhosa! Não importa quão difícil foi o dia de ontem, hoje é um novo dia com novas misericórdias. Não precisamos carregar os fardos de ontem para hoje. Podemos começar de novo. Pai, para aqueles que hoje acordaram carregando culpa, vergonha ou arrependimento do passado, declara sobre eles a Tua palavra de perdão e restauração. O passado está perdoado, o futuro está seguro nas Tuas mãos, e hoje é o dia da salvação. Senhor, ajuda-nos a não vivermos presos ao passado nem ansiosos pelo futuro, mas plenamente presentes no hoje que Tu nos dás. Cada dia tem o seu próprio mal, mas também tem a sua própria graça. Que possamos aproveitar ao máximo cada dia, vivendo com intencionalidade e propósito. Senhor, nós Te agradecemos porque nos convidas a caminhar na Tua presença. Não apenas a visitar a Tua presença ocasionalmente, mas a viver constantemente conscientes de que Tu estás conosco. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz sobre Enoque: Andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou. Pai, que possamos ser como Enoque, pessoas que andam contigo tão intimamente que a linha entre o céu e a terra se torna tênue. Que a nossa comunhão contigo seja tão real que transforme tudo ao nosso redor. Senhor, ensina-nos a praticar a Tua presença em cada momento do dia. Que possamos conversar contigo enquanto trabalhamos, louvar-te enquanto dirigimos, buscar a Tua sabedoria enquanto tomamos decisões. Que a oração não seja apenas algo que fazemos em momentos específicos, mas uma conversa contínua que mantemos contigo ao longo do dia. Que possamos viver cada momento conscientes de que estamos na Tua presença. E que esta consciência transforme a forma como pensamos, falamos e agimos. Pai, nós Te agradecemos porque nos ensinas a colocar-te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Mateus capítulo 6, versículo 33, nos instrui: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes termos invertido as prioridades, buscando primeiro as coisas e depois a Ti. Ajuda-nos a compreender que quando Te colocamos em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu devido lugar. Quando buscamos primeiro o Teu reino, Tu cuidas de todas as nossas necessidades. Pai, que possamos começar cada dia buscando-Te antes de qualquer outra coisa. Que a primeira voz que ouvimos seja a Tua, não as notícias ou as redes sociais. Que o nosso primeiro pensamento seja uma oração, não uma preocupação. Que a nossa primeira ação seja adoração, não trabalho. Senhor, quando Te colocamos em primeiro lugar, o dia flui diferente. Há paz em vez de ansiedade, há propósito em vez de confusão, há alegria em vez de peso. Ajuda-nos a fazer desta prioridade um estilo de vida, não apenas uma intenção ocasional. Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus, o nome acima de todo nome. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, está escrito:
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, nós declaramos que Jesus é o Senhor. É no seu nome que temos acesso a Ti. É através do seu sacrifício que fomos reconciliados contigo. É pelo seu sangue que fomos purificados de todo pecado. Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ti. Agradecemos porque Tu intercedes por nós à direita do Pai. Agradecemos porque Tu és o nosso advogado diante do trono de Deus. Agradecemos porque em Ti temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Que o Teu nome seja glorificado em cada área das nossas vidas. Amém. Pai Celestial, selamos esta oração com a certeza de que fomos ouvidos. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, nos assegura. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Senhor, confiamos que tudo o que pedimos segundo a tua vontade já está garantido. Não precisamos ficar ansiosos esperando a resposta. Podemos descansar na certeza de que Tu já estás operando. Pai, que esta manhã marque o início de uma nova temporada nas nossas vidas. Uma temporada de vitória sobre o medo. Uma temporada de confiança inabalável em Ti. Uma temporada onde experimentamos a Tua presença de formas novas e profundas. Que cada pessoa que orou conosco saia diferente de como entrou. Que haja transformação real, não apenas emoção momentânea. Que a fé que foi despertada aqui continue crescendo e produzindo frutos. Senhor, acompanha cada um ao longo deste dia. Vai adiante preparando o caminho. Vai atrás guardando a retaguarda. Vai ao lado sendo companheiro constante. Senhor, nós te agradecemos porque o teu amor por nós é eterno e incondicional. Nada pode nos separar deste amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como declara Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Pai, que possamos viver cada dia fundamentados nesta verdade. Quando o inimigo sussurrar mentiras sobre o nosso valor, que lembremos o quanto somos amados por Ti. Quando as circunstâncias tentarem nos fazer duvidar do Teu amor, que olhemos para a cruz e vejamos a maior prova de amor que já existiu. Senhor Jesus, Tu deste a Tua vida por nós. Não há maior amor do que este. Como poderíamos duvidar de que Tu nos amas quando olhamos para o que fizeste na cruz? Ajuda-nos a viver à altura deste amor. Não para ganhar o Teu amor, porque já o temos, mas como resposta grata a tudo o que fizeste por nós. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Deus de novos começos. Não importa quantas vezes falhamos, Tu sempre nos dás outra oportunidade. Lamentações, capítulo 3, versículo 40, nos convida. Examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Senhor, nós examinamos os nossos caminhos hoje, reconhecemos onde temos errado, onde temos nos desviado do Teu caminho e agora voltamos para Ti. Perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, renova o nosso espírito, restaura a alegria da nossa salvação. Pai, para aqueles que se afastaram de Ti, que sentem que foram longe demais para voltar, declara hoje que nunca é tarde para retornar. Tu és o Pai que corre ao encontro do filho pródigo. Tu és o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a que se perdeu. Tu és o Deus que se alegra mais por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Senhor, que hoje seja o dia do retorno para muitos.
que possam sentir os teus braços abertos, prontos para recebê-los de volta. Senhor Deus, nós te agradecemos porque tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como declara o Salmo 46, versículo 1. Em ti encontramos descanso para a nossa alma. Em ti encontramos paz para o nosso coração. Em ti encontramos força para continuar quando queremos desistir. Pai, que possamos sempre correr para ti nos momentos de dificuldade, não para longe de ti. Que o nosso primeiro instinto seja buscar-te, não tentar resolver tudo sozinhos. Senhor, há tanta gente hoje que está cansada, sobrecarregada, à beira do colapso. Para estas pessoas, tu dizes em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhor, que possam vir a ti agora mesmo e encontrar o alívio que precisam. Que possam descansar nos teus braços, que possam sentir o peso sendo tirado dos seus ombros. Tu prometes que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Ajuda-nos a trocar os nossos fardos pesados pelo teu jugo suave. Pai Celestial, nós te agradecemos porque tu és o Deus que vê. Tu viste Agar no deserto e ela te chamou de o Deus que me vê. Senhor, tu vês cada um de nós hoje. Tu vês as lágrimas que ninguém mais vê. Tu vês as lutas que escondemos dos outros. Tu vês os sonhos que guardamos no coração. Tu vês os medos que nos paralisam. E não apenas vês, mas te importas. Tu não és um Deus distante e indiferente. Tu és o Deus que se envolve, que desce, que vem ao nosso encontro. Pai, para aqueles que hoje se sentem invisíveis, esquecidos, ignorados, revela que tu os vês. Que saibam que são vistos, conhecidos e amados por ti. Senhor, tu conheces cada fio de cabelo da nossa cabeça. Tu conheces cada pensamento antes que o formemos. Tu conheces cada palavra antes que a pronunciemos. Este conhecimento poderia ser assustador se não fosse acompanhado do teu amor. Mas porque tu nos conheces completamente e ainda assim nos amas incondicionalmente, podemos descansar seguros na tua presença. Senhor, nós te agradecemos porque tu és o Deus que cura. Tu curas o corpo, a alma e o espírito. Tu curas feridas físicas e feridas emocionais. Tu curas doenças e tu curas relacionamentos. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26 declara: Eu sou o Senhor que te sara. Pai, nós clamamos por cura hoje. Cura para os doentes, restauração para os quebrantados, libertação para os oprimidos. Toca com o teu poder cada pessoa que precisa de um milagre. Senhor, sabemos que nem sempre a cura vem da forma como esperamos ou no tempo que desejamos, mas confiamos na tua sabedoria e no teu amor. Mesmo quando a cura não vem nesta vida, sabemos que há cura completa e eterna esperando por nós na tua presença. Pai, enquanto estamos aqui, ajuda-nos a confiar em ti, tanto na doença quanto na saúde, tanto no vale quanto no monte, tanto na tempestade quanto na bonança. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias, mas do teu caráter que nunca muda. Pai, nós te agradecemos porque tu és o Deus que provê. Tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Desde que proveste um carneiro no lugar de Isaque até hoje, tu tens sido fiel em suprir as necessidades do teu povo. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos promete: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Senhor, nós confiamos nesta promessa. Confiamos que tu conheces cada uma das nossas necessidades e que providenciarás tudo o que precisamos. Não necessariamente tudo o que queremos, mas certamente tudo o que precisamos. Pai, ensina-nos a diferença entre necessidades e desejos. Ajuda-nos a sermos gratos pelo que temos, em vez de viver insatisfeitos pelo que não temos.
Que possamos viver com simplicidade e contentamento, sabendo que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas em Te conhecer. Senhor, para aqueles que hoje enfrentam necessidades financeiras, abre portas de provisão, multiplica os recursos, traz oportunidades inesperadas. Mostra-te como o Deus que provê de formas criativas e surpreendentes. Senhor Deus, nós encerramos esta oração com corações gratos e cheios de esperança. Esperança não baseada nas nossas circunstâncias, mas em Ti. Esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como está em Romanos capítulo 5, versículo 5. Pai, que possamos sair daqui diferentes de como entramos. Que o medo que nos prendia seja substituído por fé. Que a ansiedade que nos consumia seja substituída por paz. Que a dúvida que nos paralisava seja substituída por confiança. Senhor, vai conosco ao longo deste dia. Que a Tua presença nos acompanhe em cada lugar que formos. Que as Tuas palavras ecoem no nosso coração quando enfrentarmos desafios. Que a Tua paz guarde o nosso coração e a nossa mente, e que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver as evidências da Tua fidelidade, dando-Te toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai Celestial, muito obrigado por nos ouvires nesta manhã. Agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença, de derramarmos o nosso coração diante de Ti, de entregarmos todos os nossos medos e ansiedades nas Tuas mãos poderosas. Obrigado porque Tu sempre nos ouves quando clamamos. Obrigado porque a Tua presença é constante nas nossas vidas, mesmo quando não a sentimos. Obrigado porque nunca nos abandonas, mesmo quando nos sentimos sozinhos. Senhor, que possamos viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos-Te em primeiro lugar em cada decisão e ação que tomarmos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, não guardes apenas para ti. Compartilha com alguém que precisa ouvir que Deus é maior do que qualquer medo. Partilha com aquele amigo que está a lutar, com aquele familiar que está desanimado, com aquele colega que precisa de esperança. Uma palavra no tempo certo pode mudar uma vida. E tu podes ser o instrumento de Deus para levar esta palavra transformadora a alguém hoje. Escreve Amém nos comentários se esta oração abençoou a tua vida. Queremos saber que oraste conosco. Queremos formar uma comunidade de fé onde uns apoiam os outros. Os teus comentários encorajam não apenas a mim, mas também a todos os outros que leem e percebem que não estão sozinhos nas suas lutas. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora e ativa o sininho das notificações. Todos os dias trazemos mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e aproximar-te de Deus. Não percas nenhuma destas mensagens que podem fazer toda a diferença na tua jornada espiritual. E agora, recebe esta bênção do Senhor Jesus sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que neste dia e em todos os dias da tua vida, experimentes a presença constante de Deus, o amor inesgotável de Jesus e o consolo do Espírito Santo. Que todo medo seja expulso pelo amor perfeito de Deus. Que toda ansiedade seja substituída pela paz que excede todo entendimento. Que toda dúvida seja vencida pela fé que move montanhas. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que o Senhor é a tua luz e a tua salvação. Amém.
Amém.